Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Aqui estamos para dar sequência ao assunto espaço-tempo dentro do tema maior que é nutrindo a alma. E eu faço essas gravações aqui da minha casa, inclusive temos obras aqui por perto, portanto alguns ruídos aí podem acontecer. Hoje nós vamos falar do tempo em retrocesso. Acontece quando uma parte de nós fica presa no passado. Tudo o que acontece é uma repetição do passado. As energias são do tempo passado e não se renovam. Então, o que nos motiva são os eventos passados. O tempo em retrocesso nasce do tempo estagnado, quando não concluímos tudo que nossa alma tinha intencionado com aquela experiência. Nosso ego, por suas razões, não seguiu os ditames da alma. Por exemplo, uma pessoa que se casa pela terceira vez com alguém que é dependente de álcool. E ela não consegue perceber antes de entrar na situação e muitas vezes já está presa àquela situação. A procrastinação também produz o tempo em retrocesso. Para sair do tempo em retrocesso, nós precisamos fazer algum aprendizado com o fato que se repete, concluir ou abandonar aquele aprendizado. Pode ser qualquer coisa, um relacionamento, um curso, uma carreira. Então, quando aparecer alguma coisa trazendo as mesmas características, nós precisamos ter atenção para não entrar naquilo. Indagar, refletir, estudar, analisar para evitar essas repetições. No tempo em retrocesso, o espaço permanece o mesmo. Nós temos essa sensação, tanto que nós temos dificuldade, motivação para nos mover para novos espaços, fazer novas coisas. Tudo parece igual, muitas vezes até desprovido de vida ou de sentido. Nós também podemos usar o tempo em retrocesso de uma forma intencional para buscar elementos no passado a fim de ressignificá-los. Quando um tema já está maduro, ele aparece na forma de um sintoma. E aí temos como recurso o tempo em retrocesso para buscar esses elementos, trazê-los à consciência e trabalhar com eles. Como no próximo episódio nós vamos trabalhar com o tempo em recomeço, eu quero falar um pouco aqui sobre a massa escura. E eu estou tirando da nossa física alguns conceitos, a respeito da massa escura. Porque assim como acontece no universo, no macrocosmos, vai acontecer também no microcosmos, que é o nosso corpo, que os nossos corpos, o físico, o emocional, o mental, o espiritual, compõem esse microcosmos. Então aqui um pouquinho do que diz aí o Wikipédia. Na cosmologia, a matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum, nem consigo mesmo, ou interage muito pouco com ela mesma. Então aqui nós podemos já enxergar quando nós falamos de luz e de sombra, que parecem metáforas, mas na realidade é assim que acontece. Quando a luz vem chegando, a sombra simplesmente desaparece, ou a escuridão desaparece. Então não existe uma interação. Um outro ponto aqui. A matéria escura é uma forma de matéria que não interage com a luz. Sua presença é detectável apenas por seus efeitos gravitacionais na formação e evolução de estruturas no universo, como galáxias, aglomerados e galáxias. Existem inúmeras evidências da existência da massa escura. Estima-se que somente 5% da massa de todo o universo seja constituída a partir de matéria ordinária. O restante se deve à matéria escura, em torno de 25%, e a uma forma pouco compreendida de energia, chamada de energia escura, 70%, que atualmente tem provocado a expansão acelerada do universo. Então, nós vamos ver que a massa escura é em maior quantidade.
E de fato, quando nós assumirmos que a nossa sombra, a nossa massa escura está em maior quantidade, nós vamos ter condições de começar a trabalhar com ela. Mas isso é assunto lá para frente, né? Vamos aqui então falar da massa escura, aquilo que concerne a abordagem que nós estamos tratando aqui do espaço-tempo. Então, a matéria escura humana, ela se manifesta como caos e tem como premissa a incoerência que se alimenta das ilusões, dos preconceitos, das crenças. Nós não conseguimos perceber quando estamos construindo a energia do caos dentro de nós, da nossa casa, da nossa cidade, país, planeta. Por exemplo, a violência, qualquer tipo de violência, uma palavra dura para alguém, um olhar, enfim, as guerras, a depredação do meio ambiente tem origem no caos humano, nasce dentro de cada um de nós e nasce da incoerência. A massa do caos é formada por todos os habitantes da Terra no momento em que produzem poluição ou um efeito negativo nas pessoas, ou em uma porção de pessoas. É aquele comportamento incoerente, a pessoa que se sente bem em produzir espanto, colocando em risco a própria vida, a honra, a dignidade e dos outros também. É um exemplo assim, uma pessoa andando de bicicleta no meio do trânsito e trazendo sustos, para os motoristas, e as pessoas buzinam, enfim, essa pessoa ali está produzindo o caos. Cada um de nós tem a sua massa escura, também chamada de sombra, Jung que cunhou esse título, para quem tiver interesse, Carl Gustav Jung, que trouxe esse termo, sombra, que também se refere a essa nossa massa escura. Quando atuamos de forma incoerente, nos conectamos com a massa escura da humanidade. Então aí nós alcançamos muito mais potência. Isso acontece por afinidade e magnetização. Assim, a nossa vontade de fazer maldades fica maior, ficamos mais confusos, mais incoerentes e nos comportamos sem lógica e sem razão. Então, alguns exemplos, quando nós estamos nessa energia do caos, que é o que nós chamamos de massa escura. A pessoa que bebe depois dirige, aquele que se sente bem dirigindo em alta velocidade, ultrapassando pela direita, pelo acostamento, se sente bem em fazer isso, Quando nós não cuidamos de como nós tratamos as outras pessoas, quando nós poluímos, então todos esses movimentos, revelam que nós estamos aí conectados com a massa do caos e, portanto, com a massa escura. E esse, então, é um pré-requisito para nós falarmos a respeito do tempo em movimento, que vai ser o nosso próximo assunto, como que acontece esse fenômeno. E também, claro, nós temos a massa luminosa, que nós vamos falar aí quando tratarmos do tempo em movimento. Então, é isso. É importante aqui refletir, perceber, se enxergar no momento que está, com a massa escura, na incoerência. Eu sei que não é fácil, mas quando nós colocamos intenção de nos perceber nesses micromovimentos, porque é aquilo que eu comentei um pouco antes, quando nós nos conectamos com a nossa massa, é muito comum magnetizarmos e nos conectarmos com essa massa maior. Muitas vezes uma pequena irritação se torna numa crise de raiva, porque nós conectamos com essa massa escura da humanidade. Nos vemos por aí então, pessoas queridas, um grande beijo.